Olá, meu nome é Alexandre Guerra de Assunção, eu sou teólogo formado e eu mudei muita coisa na minha vida para poder seguir o ministério do qual eu me senti chamado por Deus. E no período em que eu estava fazendo o seminário, foram 4 anos de seminário, bacharel em teologia com ênfase em ministério pastoral. Quando eu estava fazendo o seminário, eu passei por vários processos de modificações. Eu comecei a ver muitas coisas de forma diferente. Eu sentia que Deus estava verdadeiramente me moldando. E uma das orações que eu sempre fazia, que ainda eu faço, é que Deus não permitisse que eu terminasse o seminário se fosse para mim ser só mais um teólogo, só mais um pastor. Porque a minha vontade era fazer diferença. Uma vez conversando com outro amigo meu, que agora é pastor, Gilcimar, nós conversando lá no pátio do seminário, nós levantamos uma questão e ele disse assim: Deus está mais preocupado com a sua santidade do que com a sua felicidade. E eu fiquei refletindo sobre essa palavra e eu entendi sim que Deus está mais preocupado com a nossa santidade, com a nossa felicidade. Olha, eu estou dizendo que Ele está mais preocupado com a nossa santidade. Eu não estou dizendo que Deus não se importa com a nossa felicidade. Deus nos criou para sermos felizes. E a nossa santidade é o quê? É um processo onde nós começamos a caminhar em direção a Jesus. E como é que nós começamos a caminhar em direção a Jesus? Quando nós começamos a ler e colocar em prática a palavra. Porque nós deixamos de lado as coisas do mundo, nós não queremos mais que o mundo nos influencie e a gente começa a influenciar o mundo. Como o pastor Paul David Roth diz, quando nós começamos a odiar as coisas que Deus odeia e começamos a amar as coisas que Deus ama, nós estamos dentro desse processo de crescimento espiritual, dentro desse processo de santificação. Nós estamos vivendo a palavra. Ao me formar em teologia, de alguma forma eu iria ser consagrado a pastor e assumiria uma igreja. Mas depois aconteceram algumas coisas que me fizeram entender que eu não preciso de título de pastor, eu não preciso nem de igreja para poder ser usado por Deus para abençoar outras pessoas, principalmente dentro dessa proposta que é viver a palavra. Pelo contrário, eu acho que muitas igrejas têm fugido muito do foco. Eu creio que muitas igrejas têm se perdido muito com relação ao seu relacionamento com Deus, aquilo que Deus quer que elas façam, naquilo que Deus quer que elas coloquem em prática. Tem igrejas que têm, na sua grande maioria, tem igrejas que têm virado verdadeiros clubes sociais. E a proposta de Deus não é essa. Nós devemos nos reunir para nós lermos a palavra, para nós estudarmos a palavra, para nós pegarmos aquele conteúdo da palavra que foi escrito naquela época e entendermos de que forma aquilo ali pode ser aplicado na nossa vida no dia de hoje. É por isso que eu estou criando esse espaço e convidando você para fazer parte dele, para que nós possamos viver a palavra. Aquelas pessoas que querem viver a palavra, querem colocar em prática em suas vidas a palavra de Deus, mas que de alguma forma encontra dificuldade, encontra resistência, aqui é um bom lugar para junto nós encontrarmos soluções para que nós possamos verdadeiramente, sem nenhum impedimento, vivermos a palavra. Nós entendemos que a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela foi escrita por 40 autores, ou melhor dizendo, coautores, porque o autor foi Deus através do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, e eles escreveram 66 livros, que são divididos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E foram escritos por pessoas de diversas culturas, nacionalidades, em épocas diferentes, e nem por isso ela deixa de ser um livro consistente. Por isso, nós podemos enfatizar com certeza de que a Bíblia ela foi escrita por Deus através do Espírito Santo, que orientou, inspirou esses homens a escreverem como Deus queria se revelar a nós. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de conduta e de fé, nossa única regra de conduta e fé. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos nas Escrituras Sagradas como sendo palavras de Deus, porque foram escritas por homens inspirados
por Deus através do Espírito Santo. A Bíblia, a história da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus encarnado, que se humilhou em forma de homem e veio morar aqui neste planeta, veio conviver conosco e veio sentir as emoções que a gente sente, veio ver a realidade que nós vemos, veio sentir as coisas que nós sentimos e mostrar que ainda assim é possível se manter firme e íntegro fazendo a vontade de Deus. Ele veio aqui pagar um preço de sangue. Ele veio aqui para morrer em nosso lugar. Porque Deus, ele é bom, mas também Deus é justo. E Deus não poderia, sendo bom, se relacionar com pessoas tão pecadoras como nós somos. E na justiça de Deus, precisava que esse homem corrupto, esse homem mau, ele pagasse pelos seus erros. Na verdade, quem teria que morrer pelos nossos pecados era nós mesmos. Mas Deus, na sua infinita e santa misericórdia, Deus, no seu infinito e maravilhoso amor, ele providenciou um plano para que nós pudéssemos ser salvos. Ele enviou o seu Filho Jesus. E Jesus veio, e nasceu, e cresceu, e foi rejeitado, foi torturado, foi humilhado, foi espancado, foi crucificado, morto numa cruz. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. E quando ele morreu, ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E agora ele está junto ao Pai, intercedendo por mim e por você. Essa palavra maravilhosa é a palavra que nós precisamos colocar em prática, precisamos priorizá-las em nossas vidas. Nós precisamos colocar essa palavra cravada em nossos corações e vivermos a nossa vida de forma a mostrarmos em tudo que nós fizermos Jesus Cristo. Eu sei que na maioria das pessoas que já se encontraram com Jesus, muitas delas frequentam muitas igrejas. Eu sei que muitas dessas pessoas ainda não vivem essa realidade. Mas eu sei que tem algumas que vivem. E muitas vezes essas pessoas podem se sentir até muito sozinhas, porque geralmente quem procura viver a palavra, ela anda na contramão de tudo. Porque o mundo tem predeterminado uma direção. Mas aqueles que vivem a palavra, eles andam na contramão do mundo. Então nós que estamos andando na contramão do mundo e seguindo em direção a Jesus, nós temos que estar sempre alerta. Porque a tendência da nossa carne é fazer a vontade da carne, satisfazer os desejos da carne. E quando nós agimos assim, nós estamos andando em direção ao mundo. Mas quando nós mortificamos a carne para darmos lugar ao Espírito, nós estamos seguindo em direção a Jesus. Viver a palavra, um lugar onde eu e você podemos mutuamente crescermos no conhecimento da palavra, a palavra em nossa vida, para que de alguma forma tudo que está ao nosso redor, principalmente as pessoas, seja impactado pela prática da palavra evidenciada nas nossas vidas. Eu agradeço por você estar aqui e convido você a fazer parte dessa comunidade e convidar outras pessoas para que nós possamos crescer juntos em direção a Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo.